Bom, a gente vai falar agora sobre a pesquisa Discursos Parlamentares sobre Adolescência e Ato Infracional, realizada pelo Núcleo de Estudos da Violência da USP, com o apoio do Instituto Alana, que revela que em 30 anos o punitivismo deu o tom das proposições parlamentares. Portanto, deputados, senadores ignoram, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mantém um teor punitivista em 72,5% das proposições sobre atos infracionais. E a gente vai falar sobre essa pesquisa com a Bruna Gizzi, ela que é vice-coordenadora do Núcleo de Estudos da Violência da USP, professora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e coordenadora dessa pesquisa. Olá, Bruna, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Marilu, uma satisfação estar aqui, bom dia a todos e a todas. Satisfação é a nossa, Bruna. Vamos lá, falando aqui sobre o estudo, né? Ele faz uma análise, né, quantitativa, qualitativa aí dessas propostas, né, de alteração legal apresentadas no Congresso Nacional. Na realidade, em que período e qual que é o método que foi utilizado? E quais os conteúdos principais desse tom punitivista, dessas propostas legislativas para atos infracionais e o que deveria ser levado em conta e em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente, Bruna? Certo. Bom, Marilu, uma das grandes motivações que levou a gente a fazer essa pesquisa é justamente entender que a esfera legislativa é uma esfera importante em que são apresentadas as posições a respeito de como que os adolescentes, a quem se atribui a prática de ato infracional, devem ser tratados, né? Então, quais são as medidas adequadas, como que é que se entende esse tratamento. Então, a gente montou a pesquisa de modo a fazer um mapeamento bastante amplo. A gente pegou como marco inicial o ano de aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a legislação que atualmente regulamenta essas medidas para esses adolescentes, né? Então, um pouco entender o que aconteceu a partir do momento da aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, até 2020, né? Foi o recorte que nós fizemos. A pesquisa ela se desenvolveu ao longo de 2021, iniciando ali em 2020. Então, a gente fez essa limitação em 2020. Então, a ideia era pegar esses 30 anos e olhar, de fato, para todas as proposições relacionadas a adolescentes a quem se atribui a prática de ato infracional. Então, realmente tentar fazer um mapeamento bastante amplo para saber, então, o que prevalece, né? O que os congressistas têm apresentado, né? Qual que é a perspectiva que prevalece nessas proposições. Então, o que nós fizemos em termos de procedimentos de pesquisa? A gente montou uma equipe e usamos os próprios sistemas de busca dos sites do Congresso Nacional, né? Então, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado. E aí a gente usou um conjunto de palavras-chave bastante amplas, né? Enfim, a gente tentou aí contemplar um número de indicadores que permitissem dar conta desse mapeamento amplo. E aí, então, a gente recolheu esse material, montou um banco de dados em que a gente selecionou um número de informações que a gente achava que eram importantes recuperar dessas proposições. Então, ano, autor, partido, região, qual que é a movimentação, né? Então, em que ponto que está a proposta, uma série de informações. Então, a gente montou esse banco de dados para a gente poder fazer essa descrição mais quantitativa, né? Então, realmente uma análise descritiva, mas para a gente entender o que é o conjunto das proposições. E depois, a etapa seguinte, que na verdade é a etapa principal da pesquisa, foi uma tentativa de sintetizar os discursos que, de alguma maneira, circulam nessas proposições. Então, quando a proposição ela contém uma justificativa, né? Então, para além exatamente de qual é a alteração legislativa que está sendo proposta, seja no Estatuto da Criança e do Adolescente, seja na Constituição Federal, seja em outras legislações, né, não necessariamente é no Estatuto, para além da alteração proposta, sempre tem uma justificativa de por que essa alteração ela é pertinente, adequada, etc. Então, a gente nos interessava muito saber de que maneira que essas propostas eram justificadas, né, em que termos, quais são os argumentos, né, como que se vê o adolescente, como que se vê
o sistema socioeducativo, que é o sistema que responsabiliza atualmente os adolescentes, como que se vê a punição de maneira geral, né? Porque, querendo ou não, as pessoas entendem na mesma chave, né? Então, a gente estava tentando olhar para esses discursos. Então, a gente chegou, né, falando já um pouquinho aí do que são os resultados. Por favor, Marilu, me interrompa se Não eu estiver me falando alongando. dos resultados, eu acho interessante. Vamos lá. Tá ótimo. Então, a gente chegou num universo de 338 proposições, distribuídas ao longo desses 30 anos, né? E aí a gente observa algumas coisas. Quando a gente olha para o mapeamento, a gente vê, por exemplo, que há um crescimento no número de proposições relacionadas a esse tema. Então, se a gente vai olhando a cada 5 anos, entre 2015 e 2019, a gente tem mais de 35,6% das proposições estão concentradas nesses últimos 5 anos, ali, né? Aí 2020 a gente considera para fechar os 5 anos. Mas só para entender, então, que tem uma curva, né? Então, quer dizer, esse tema, ele tem se tornado mais frequente, exato, é um tema que tem ganhado relevância. Mas a questão é de que maneira, em que termos, né? O que é essa relevância, o que ela expressa. A gente sabe que o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma legislação reconhecida internacionalmente como uma legislação avançada do ponto de vista, né, na perspectiva dos direitos humanos. Ela foi uma legislação aprovada quase, né, assim, 1 ano depois da Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU. A Constituição Federal, né, incluiu, antes mesmo da Convenção ser aprovada, o código que cria o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quer dizer, é uma legislação que é muito bem vista do ponto de vista de todos os acordos internacionais de direitos humanos e da forma como hoje se considera adequado o tratamento de crianças e adolescentes, né, entendidos como sujeitos de direitos, aí incluídos os adolescentes que eventualmente são acusados da prática de atos infracionais. No entanto, o que a gente observa é que o ECA, né, o Estatuto, ele continua sendo, na prática também, muitas vezes desrespeitado, mas na esfera legislativa, muito atacado, né? Então, na verdade, as propostas, elas vão muito numa direção oposta ao do Estatuto da Criança e do Adolescente, na sua grande maioria. A gente conseguiu identificar, de fato, né, a gente já esperava, a grande maioria das propostas se concentra na redução da maioridade penal, né, na idade de imputabilidade penal, então, em torno de 25%, né, deixa eu só pegar o dado certinho aqui, 24,3%, e aí depois tem um grande número, inclusive maior do que as propostas de redução da maioridade penal, que é um tema bastante discutido, né? A gente sabe que é um tipo de proposta recorrente. A gente observa também as propostas de aumento do tempo máximo permitido para a privação de liberdade dos adolescentes, né? Então, hoje, a medida socioeducativa de internação, que é aquela que envolve privação de liberdade, ela tem o seu limite máximo restrito em 3 anos, né? Então, são propostas que querem aumentar esse tempo. E aí, as propostas variam muito, né? Então, chegam a propostas de 30 anos, né? Então, né, desde aumentar para 5 até aumentar para 30 anos. E aí... Posso só te colocar claro. uma questão? É o seguinte, justamente esse problema, né, de redução da maioridade penal, aumento do tempo de internação de adolescentes, é importante que você fale também a respeito de que isso não garante a segurança da população e nem a redução da criminalidade, né, Bruna? Temos aí alguns minutinhos, acho que você poderia focar nessa questão, por favor, pode ser? Claro, desculpe, eu acabei aqui me animando para falar. Não, mas é ótimo. Então, de fato, é isso, né? Acho que o grande achado da pesquisa é que a grande maioria das propostas ela tem esse direcionamento que a gente chama punitivista, que é o direcionamento que aposta em aumentar a repressão, aumentar a violência contra os adolescentes, a quem se atribui a prática de atos infracionais, e de fato essa é uma aposta falida. A gente pode observar
como que essas medidas têm, o que essas medidas têm produzido no sistema para adultos, né? O que é a prisão e o quanto que nesse investimento num policiamento violento, na medida de encarceramento como a única solução para todos os conflitos, né? O quanto que isso, na verdade, não proporciona a segurança das pessoas, não proporciona a redução da criminalidade e o que é mais grave, né, acaba sendo um violador, né, o Estado acaba adotando medidas que violam direitos dos cidadãos, o que é viola um princípio básico do Estado Democrático de Direitos. Então, quer dizer, é um modelo até de segurança pública, a gente pode dizer, né, porque o que vai redundar aí no encarceramento em massa ou nessa ideia de que os adolescentes têm que estar nesse sistema de justiça criminal, envolve também as políticas de segurança pública, é uma aposta que não garante, né, que a gente se sinta mais seguro. Na verdade, o que se aumenta é a violência. Então, a ideia de que você tem que ter um sistema que é muito violento, que realmente, né, proporciona sofrimento às pessoas. Então, é um princípio que realmente não traz nenhum tipo de benefício, né, para a população, para nós enquanto sociedade. Exato, e a mídia sensacionalista, né, não ajuda em nada, ao contrário, prejudica ainda mais, né? Sim, porque, na verdade é isso, né, cria-se uma espécie do que a gente chamaria de um pânico moral, né, e aí essa solução repressiva, essa solução que apela para uma polícia mais violenta ou de uma punição mais severa, vem como a solução, né? Como se aquilo fosse restabelecer uma certa ordem de algo que, de fato, o problema da segurança pública é um problema grave na nossa sociedade, as pessoas se sentem inseguras, realmente é uma situação importante, a violência é uma questão importante, mas a gente tem que pensar de maneira mais ampla quais são as medidas que efetivamente podem ter um efeito do ponto de vista do modo como nós organizamos a sociedade, né? No modo como nós nos entendemos aí enquanto coletividade. Então, de fato, não adianta, essas demandas elas geram uma sensação de que algo vai ser feito, mas na verdade o efeito de fato, a eficácia disso do ponto de vista das políticas públicas não é comprovado, né? O ideal seria seguir mesmo o ECA, né, Bruna? Exato, eu acho que aquilo que eu disse, né? Então, quer dizer, não é à toa que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele tem uma reputação tão boa, né? Não é à toa que ele é visto como uma legislação tão avançada, porque ele traz realmente uma alternativa aos modelos que estão estabelecidos. Então, a gente tinha um modelo, mesmo no tratamento de crianças e adolescentes, que era um modelo tutelar, né? Que violava direitos individuais. E, de outro lado, a gente tem um modelo punitivista que o tempo todo está pedindo esse tipo de recurso. O ECA traz uma alternativa, né? Então, essa ideia de olhar para o adolescente como sujeito de direitos, então, quer dizer, o sistema especializado, né, isso tem a ver com um argumento usado para a redução da maioridade penal. Não tem a ver com o fato de que o adolescente não tem consciência do que faz, ou não sabe do que é certo e do que é errado. Mas tem a ver com o fato de que ele é um sujeito que está em desenvolvimento e que é nosso dever proteger os seus direitos e protegê-lo, né, para que ele possa ter um bom desenvolvimento e para que ele possa, no futuro, ter boas escolhas. Inclusive, né, para que ele possa sair, né, eventualmente, de ter cometido um ato infracional, que ele possa ter outras alternativas. Então, a ideia é a lógica de sujeito de direitos, de como que a gente privilegia a proteção dos direitos como uma forma de garantir que esse adolescente vai ter uma boa trajetória, que ele vai conseguir se inserir de uma maneira positiva nas diversas instituições e nas relações, de modo que, portanto, ele não vá precisar usar, né, dessa alternativa, que é uma alternativa também muito perigosa para o próprio adolescente. Bruna, a gente agradece aqui a sua participação, muitíssimo obrigada e até uma próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço. Bem-vinda. Eu que agradeço, Marilu. Bom dia, muito obrigada. Bom dia, obrigada. Falamos aqui com a Bruna Gizzi, vice-coordenadora do Núcleo de Estudos da Violência da USP, professora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e coordenadora da pesquisa. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.